Ó, nosso tema de hoje é arritmia cardíaca e você pode participar pelo 3358-1617 pelo zap 998-187438. E conosco na linha nossa entrevistada de hoje, a ritmologista doutora Silvia Bogossian. Bom dia, doutora Silvia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pela participação aqui com a gente nessa manhã, doutora, para falar sobre essa questão, né, da arritmia cardíaca. O que é arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca, o coração bate num ritmo regular, que costuma variar desde 40 até 100 batimentos por minuto regularmente. Toda vez que você está descansando, em repouso, mais calmo, ele tende a bater mais devagar. Quando você está numa atividade mais ansioso, ele tende a acelerar. E ele corresponde ao comando que ele recebe do teu cérebro. Olha, vamos acelerar, vamos mais devagar, em função da sua atividade física, o que você está fazendo e o que você está sentindo. Mas se você sai muito dessa regularidade desse comando, ou para mais ou para menos, bate muito rápido, tem palpitações, nós dizemos que você está tendo uma arritmia. Se ela é muito rápida, nós chamamos de taquiarritmia. Se ela é muito devagarzinha, tem algum bloqueio, nós chamamos de bradiarritmias. E quando dizemos que... desculpa, pode prosseguir. Pode continuar. Eu queria saber que quando dizemos que o nosso coração dispara de susto ou de emoção, temos uma arritmia cardíaca, é isso? Não. Então, quando ele às vezes dispara e ele se mantém numa regularidade, mantendo o sincronismo de batimento, primeiro os átrios, depois os ventrículos, direitinho, você sente só acelerar, isso não é uma arritmia. Isso é só uma aceleração. Mas às vezes quando você bate rápido demais, sente falta de ar, anormalmente, aí provavelmente você está tendo sim uma arritmia cardíaca. E qual que é a importância, doutora, da gente manter, né, o nosso batimento cardíaco regular? Quais seriam os prejuízos da arritmia para a nossa saúde? A arritmia cardíaca, o coração bater acelerado demais o tempo todo, ele vai cansando, né? O consumo de energia do coração é muito grande. Além disso, ele vai desenvolvendo distúrbios, a gente vai dilatando, vai cansando, né? Então ele pode, em algumas arritmias também, elas evoluem, se você não trata, você pode perder a consciência, ter desmaios, chamados, por exemplo, síncope, quando a pessoa perde a consciência subitamente, às vezes, porque essa frequência cardíaca está tão rápida, o coração está batendo tão rápido que não dá nem para perfundir direito o seu cérebro. Então ele acelera, dá uma falta de ar e às vezes você chega a perder a consciência e até cair. Nossa, né? Caramba. E o que é morte súbita cardíaca? Morte súbita é quando, em função de um distúrbio desse de condição, né, você, de repente, o coração para e não retorna, né? Então você tem um desmaio, uma perda da consciência, seguida de morte, né? A pessoa não retorna, porque às vezes você, quando desmaia, tem um desmaio, mas retorna. Então essa é a diferença da morte súbita. A morte súbita você não tinha nada, você estava aqui bem, de repente, o seu coração acelerou, ou bateu devagar e parou subitamente. Então é uma morte súbita cardíaca. Agora, um distúrbio de condição que você perde a consciência e não retorna e evolui com a parada cardíaca. Agora, o que pode causar, então, esse problema? É uma coisa que já vem, né? É genético, é hereditário, ou a gente pode adquirir, né, esse problema durante a vida? Existem arritmias genéticas, né? Algumas delas são genéticas, que você nasce com elas, distúrbios como, por exemplo, a síndrome do QT longo, que é um distúrbio genético dos canais iônicos do coração, que controlam sódio, potássio intracelular. E esses distúrbios todos são genéticos. Existe a síndrome de Brugada, que é uma outra doença genética também, que pode estar associada com morte súbita, mas existem as doenças adquiridas também, né? Como, por exemplo, um coração que já teve infarto, já tem cicatriz, né? Esse coração já é um coração doente, ele também faz arritmias em função da doença que ele adquiriu.
Uhum. E qual o tratamento de uma arritmia cardíaca? O tratamento é muito variado, né? Você tem desde tratamentos nos corações muito doentes com drogas, você tem tratamentos com técnicas ablativas que por cateterismo você consegue às vezes neutralizar e cauterizar os focos que estão às vezes disparando no coração. Você tem marca-passos cardíacos também, que são para os corações que têm as pausas, que estão devagar demais e dão aquelas pausas e param às vezes. E tem também os desfibriladores, que são um tipo de marca-passo que a gente põe, que quando o paciente tem a parada, ele dá um choquezinho e reverte aquela taquiarritmia que não está deixando o coração bater direito. Algum medicamento novo, doutora? Novo, nada de último, recente, no último ano, nada. Mas nós temos temos drogas como a amiodarona, os beta-bloqueadores, como o atenolol, o propranolol, o metoprolol ajudam em algumas arritmias, né? A mais conhecida de todas é o Oncoron, que é a amiodarona, né? Que ajuda no tratamento das arritmias de uma forma geral. Entendi. Agora, doutora, quem tem, né, esse problema diagnosticado, é de fácil diagnóstico, não? A pessoa, ela de uma certa forma, procura logo o médico quando ela tem, assim, algum problema, ou demora até ela perceber que ela tem algum problema? Muitas vezes ela demora. Muitas pessoas, às vezes, é muito comum uma pessoa que tem uma palpitação, chega no médico, faz eletro, você não tem nada. Várias vezes as pessoas com arritmia chegam a ser encaminhadas, às vezes, para terapia, porque não estão atentas a que a arritmia, às vezes, começa e ela para. Na hora que chega no hospital não dá tempo de registrar. Então é muito bom, quando você tem essas alterações de ritmo, ouvir um especialista também, ouvir o cardiologista e dizer, olha, eu tenho, toda vez que eu chego eu não consigo registrar, mas eu estou tendo esses distúrbios do ritmo, e tentar exames específicos, mais prolongados, no intuito de tentar fazer esse diagnóstico, né? Que é importante ter esse diagnóstico cada vez mais cedo, né? Para evitar esses problemas. E uma vez a pessoa diagnosticada, então, com a arritmia, né? E sendo tratada, enfim, ela tem que tomar cuidado, né? Tipo, fortes emoções devem ser evitadas? Tem, assim, alguma orientação? É difícil a gente evitar fortes emoções, né? É uma coisa que não está muito no nosso controle, mas o que a gente diz, o que pode ser evitado, como, por exemplo, cigarro deve ser evitado, café pode ser tomado numa dose regular, mas aquela excesso de cafeína, né? A pessoa que toma aquele cafezinho de hora em hora deve ser reduzido também. É importante também ver outros problemas, às vezes hormonais, se estão influenciando, né? Nessas coisas, como de uma forma geral, quem tem hipertiroidismo, acompanhar com o endocrinologista também para ver se não está com distúrbio do regular desse hormônio, se pode afetar e causar arritmia também. Tudo isso. E, enfim, deve procurar sempre olhar. Agora, uma coisa que as pessoas podem ter o hábito de fazer, às vezes, é medir o pulso, né? Como se fosse na ginástica, que a gente aprende a botar os 2 dedinhos ali no pulso e tentar ver a regularidade, se ele está de forma batendo sincronizado bonitinho, ou se ele está totalmente fora do ritmo. Aprender a contar o pulso é uma coisa importante, para ter noção, às vezes, na hora, de, olha, eu tô batendo numa taquicardia a mais de 200, isso não é normal, né? Nem correndo, não é o meu normal. Então, você aprende a botar os 2 dedos no pulso ali, ao lado onde você sente a artéria pulsar, bota o reloginho durante 15 segundos e conta quantos batimentos você contou. Multiplica por 4, que aquilo dá o número de batimentos em 1 minuto, né? E aí você tem uma noção, se eu tô batendo a menos que 40 aqui acordada, melhor eu procurar ajuda. Olha, eu tô batendo, não estou correndo, não estou fazendo nada, e meu coração está muito acima de 100, está 120, eu estou sentada aqui, então é um sinal de alerta que vale a pena a gente estar atento e procurar. Olha, eu tenho que ver o que é isso. Às vezes um médico pode pedir para um exame
como um holter de 24 horas, você monitoriza seu coração nas 24 horas e ele grava o seu eletro nesse dia inteiro e vê que alterações são essas que estão ocorrendo. Doutora, em médias normais, quantos batimentos quantas vezes o coração deve bater por minuto, mais ou menos? Por teoria, a gente chama de bradicardia abaixo de 50, né? 50 batidas. Então, menos que 50 até 100, 110, é uma batida que está regular, né? Quando você está batendo acima de 110, sem nenhum exercício físico, né? Isso geralmente é porque você está tendo uma taquicardia. Né? Essa taquicardia pode sim ser anormal ou não, mas chama a atenção que você deve procurar ver o que está acontecendo se eu estou tendo 110 batimentos por minuto. Eu estou sentada aqui sem fazer esforço físico nenhum. É um sinal de alerta, né? Doutora, olha, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, a artimologista Silvia Bogossian, falando sobre arritmia cardíaca. Quem quiser tirar mais alguma dúvida sobre esse assunto, tem algum site que a senhora possa indicar? Alguma outra fonte de informação? Tem o site da nossa sociedade, que é a SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, que você pode acessar o site e tirar dúvidas até mesmo no nosso site. Tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigada pela participação.